Bom, pessoal, vamos à segunda parte de ação rescisória, certo? Então, nós estamos trabalhando com as hipóteses de cabimento, né? Então, o inciso 8 do artigo 966 estabelece também que é cabível ação rescisória contra decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, certo? Então, é uma situação também bastante específica que é necessário que a gente compreenda a sua extensão. Veja, existem as questões de fato que são trabalhadas no processo. Nós sabemos que fatos controvertidos, quando um alega a existência e outro nega, ou da outra versão, precisam ser investigados e são investigados no processo através das provas. E se o juiz interpreta de forma equivocada as provas, ele incorre em erro. E erro, nesse sentido, né, de erro na análise dos fatos, ele vai ser atacável via recurso. O erro que trata a ação rescisória é erro de fato, só que não é de fato controvertido. É esse o detalhe importantíssimo para o entendimento desse dispositivo. O erro que dá ensejo à ação rescisória, o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória, é o erro de fato incontroverso. Ou seja, entre as partes não existem versões distintas. As partes apresentam os fatos no mesmo sentido. O autor diz que o fato existiu, o réu não rebate, concorda, certo? Ou ambos dizem que não existe determinado fato. E aí o erro está no juiz entender a existência de um fato, quando as partes dizem que aquele fato não existiu, ou ao contrário, as partes dizem que aquele fato não existiu, o juiz diz que existiu. Então esse erro, né, relacionado a tese trazida pelo juiz, ou melhor, o fundamento trazido pelo juiz, que é em contrário aos fatos trazidos pelas partes de forma incontroversa. Então é isso que dá ensejo à propositura da ação rescisória. E aí essas observações que eu fiz, desde que esse erro de fato ele salte aos olhos, seja evidente, certo? E evidente como? Pelo simples exame da documentação constante nos autos. Eu não vou precisar da aferição de uma outra prova, né? Designar a perícia ou testemunho, nada disso. Né? Eu vejo pela controvérsia, ou melhor, pela incontrovérsia trazida pelas partes, que o juiz se equivocou porque interpretou de forma distinta da versão trazida pelas partes. Né? Então, não é o objetivo da rescisória reexame, não é reexame de provas, reexame de fatos, não é isso, porque senão transformaria a rescisória numa nova via-recursão. Né? O objetivo aqui não é esse. Né? Então, o juiz se equivocou em relação a fatos incontroversos. Tá? E também, obviamente, este equívoco cometido pelo juiz, ele tem que ter um nexo de causalidade com o resultado alcançado. Porque se realmente o juiz errou em relação àquele fato, mas isso não influencia em absolutamente nada no julgamento, não há o porquê do ajuizamento da ação rescisória. Okay? Então aí a gente conclui essa parte que diz respeito às hipóteses de cabimento de rescisória e vamos tratar agora das questões processuais da ação rescisória. Tá? É uma ação, né? Uma ação que vai instaurar a existência de um novo processo. Então, vamos identificar algumas questões relacionadas à legitimidade. Né? Então, quem tem legitimidade ativa, quem tem legitimidade passiva. Então, como eu coloquei aí para vocês, legitimidade ativa pelas partes no processo original ou seus sucessores, certo? A título singular universal, os terceiros juridicamente interessados e o Ministério Público. Né? Então, quem vai propor a ação rescisória? Vai propor a ação rescisória, estão lembrados lá que tem um processo original. Aquele processo original tem autor e réu. Então, quem foi prejudicado pela decisão reincidenda, ele tem legitimidade para a propositura da ação rescisória, certo? Ou ele
ou quem sucedê-lo. Terceiros, juridicamente interessados, também teriam legitimidade para a propositura da ação rescisória. Imagine que eu tenho uma situação em que houve uma simulação, um conluio das partes para prejudicar alguém. Então, aquele que não faz parte da relação jurídica original sofre os efeitos de uma decisão rescindida. Então, ele também teria legitimidade para a propositura da ação. E o Ministério Público, quando ele, com duas situações que salta aos olhos a legitimidade do Ministério Público. Aqueles processos em que ele deveria atuar como fiscal da ordem jurídica e não foi intimado para fazê-lo, então ele teria legitimidade para a propositura da ação, ou então naquelas situações que eu já me referi, em que há um conluio das partes para fraudar a lei, para fraudar a ordem jurídica. Como ele é o fiscal da ordem jurídica, então quando ele verifica aquela situação, ele também é legitimado para a propositura da ação. No polo passivo, então se a gente for fazer uma visão reflexa, todo aquele que tenha sido parte no processo original, tá? E que tenha sido beneficiado pela decisão rescindenda, são as duas coisas, né? Então, ele figura no processo e é beneficiado pelaquela decisão rescindenda. Então, ele será inserido no polo passivo. É porque não precisa ser todo mundo do processo, porque imagina que no processo original eu posso ter uma relação litisconsorcial, mas a condenação só foi para um litisconsorte, para o outro não. Então, esse litisconsorte prejudicado é que terá a legitimação para ser inserido, né, no polo passivo da demanda rescisória. No caso, não condenado, mas ter sido beneficiado pela decisão. A rescisória estabelece no procedimento da rescisória, nos casos previstos, mas só por ser rescisória, mas nos casos previstos no artigo 178, então deve-se intimar o Ministério Público para funcionar como fiscal da ordem jurídica na ação rescisória. A competência para a ação rescisória, então, é uma coisa que vocês de pronto têm que assimilar. Qual é? Que a ação rescisória é competência originária de tribunal, certo? Competência originária de tribunal. Não existe ação rescisória proposta perante juízo de primeiro grau. É sempre competência de tribunal. Mas que tribunal? Então, uma segunda regrinha. A regrinha é: o tribunal rescinde os seus próprios julgados, certo? Então, o tribunal que proferiu a decisão rescindenda é ele que vai conhecer e julgar a ação rescisória. Se for um juiz de primeiro grau, o tribunal ao qual ele está vinculado. Então, se for um juiz de uma vara civil do Recife, competência do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Se for um julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a rescisória vai ser proposta perante quem? O próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo? Porque o tribunal rescinde os seus próprios julgados. Se a decisão rescisória foi dada pelo STJ ou STF, se a decisão rescindenda foi dada pelo STJ ou pelo STF, a ação vai ser proposta diretamente no Tribunal Superior, ou seja, o tribunal rescinde seus próprios julgados, certo? A petição inicial da ação rescisória, então no artigo 968 traz alguns detalhes, visto que é uma petição inicial, tem que preencher os mesmos requisitos, que estão lá no 319 e 320 do CPC. Fora isso, quais são as peculiaridades da ação rescisória? É porque eu tenho a possibilidade de ter cumulação de pedidos. Na verdade, eu posso ter cumulação de causas de pedir, eu posso ter várias causas de pedir, várias situações do artigo 966, que vai dar ensejo ao pedido rescisório, e eu posso ter acumulação de pedidos, que eu posso ter pedido rescisório e eu posso ter pedido rescindente. O pedido rescindente, ele objetiva a rescisão do julgado. Rescindente, rescisão do julgado. E o pedido rescisório, ele pode
nem sempre é cabível, mas quando ele é cabível, ele objetiva o rejulgamento da causa. Então, a ação rescisória ela pode ser julgada procedente para rescindir aquela decisão do processo original que transitou em julgado, tá? E na grande maioria das situações eu vou ter a necessidade de um rejulgamento, tá? Que seria justamente o pedido rescisório. O rescindente rescinde e o rescisório traz um novo julgamento. Então, vou dar um exemplo. A sentença dada pelo juiz que foi corrompido. Então, a ação rescisória vai ser julgada procedente para rescindir aquela sentença, tá? Então, aquela sentença desaparece do mundo jurídico. Mas e aí? E o direito material? Se foi rescindido, ele desapareceu. Precisa ser entregue. Né? Quem tem razão? O autor ou o réu? Então, eu vou ter esse rejulgamento da causa, que é justamente o pedido rescisório. Tranquilo? E é óbvio que em algumas situações não há necessidade do pedido rescisório. Imagine aquela hipótese de rescisória quando há violação da coisa julgada. Então, é para que a segunda coisa julgada desapareça, fique só uma. Não vai ter, hipótese alguma, necessidade de rejulgamento, tá certo? Também é peculiaridade da rescisória, como estabelece 968, inciso 2, o depósito de 5% sobre o valor da causa, certo? Pela previsão do parágrafo 2º, não pode ser superior a 1.000 salários mínimos, e ele é estabelecido, né, como uma barreira, vamos dizer assim, pecuniária para que os aventureiros processuais não fiquem ajuizando a ação rescisória com um objetivo ilícito de retardar ou de trazer prejuízos ao processo originário. Por quê? Porque mais na frente nós vamos ver este depósito, se a ação rescisória for unanimidade inadmitida ou julgada improcedente, esse depósito de 5% sobre o valor da causa se reverte em favor do réu da ação rescisória, certo? A citação da rescisória se faz nos moldes do artigo 970, tá? E eu vou ter um prazo não inferior a 15 dias e não superior a 30. E aí, neste interregno, o relator da rescisória vai fixar qual é o prazo para o réu apresentar as suas respostas. Se houver necessidade, como é uma ação, eu já falei isso, tem a fase instrutória. Se houver necessidade, então o processo irá para a fase instrutória, onde vão ser produzidas as provas, podem ser produzidas no próprio tribunal, ou o relator pode, quando for pertinente, delegar ao juiz de primeiro grau que esteja mais próximo da prova a coleta da prova. Como, por exemplo, a ouvida de uma testemunha, está lá na comarca de Orocó, então é mais interessante o juiz da causa ouvi-la do que deslocar aquela testemunha até a capital para prestar um depoimento, certo? Então, mas as duas coisas podem ser feitas sem nenhum problema. O 973 traz as razões finais, aquelas alegações finais dos advogados, e os autos são conclusos para julgamento do colegiado, conforme estabelece o artigo 973, tá certo? Então, aí eu falei para vocês, se por decisão unânime o pedido for extinto sem resolução do mérito ou julgado improcedente, então o tribunal reverterá aquele depósito de 5% em favor do réu, certo? Isso é a previsão do artigo 974. É possível também algumas decisões não... Veja, aí é que é a questão interessante. É uma ação. Como é uma ação qualquer, então o relator faz às vezes do juiz. E como juiz, você sabe que o juiz pode julgar liminarmente improcedente uma ação se configurar aquelas situações do 932, tá certo? O juiz pode indeferir a petição inicial. Então, o relator pode indeferir a petição inicial da rescisória. Se houver necessidade de julgamento do mérito que não seja as hipóteses do 932, então a decisão sempre será dada de forma colegiada, certo? O relator prepara o voto e leva para o colegiado, e o colegiado vai deliberar sobre a admissibilidade ou não, e procedência ou improcedência da ação rescisória. O 969 traz a possibilidade da ação rescisória, ou melhor, de se conceder, como é uma ação, se conceder tutelas provisórias na rescisória. Porque lembre-se, eu tenho um processo original com a decisão que transitou em julgado.
Então, o processo original com a decisão de trânsito julgado, ele vai estar na fase de cumprimento de sentença. E aí o processo de cumprimento de sentença está correndo lá e não está parado, não. O juiz está praticando todos os atos de execução. Se a parte ajuizou a rescisória, não significa dizer que ajuizar a rescisória vai paralisar o processo, porque ela não tem efeito suspensivo. Então, a forma de paralisar o processo originário mediante a ação rescisória, na ação rescisória, fazer um pedido de tutela provisória, ou seja, pedir ao tribunal que, enquanto esteja processando a ação rescisória, que pode, obviamente, fazer com que aquele título executivo judicial desapareça do mundo jurídico, ele determine a suspensão daquele procedimento de cumprimento de sentença. Então, se consegue isso através dos pedidos de tutelas provisórias, como nós já estudamos, tutela provisória de urgência ou de evidência, tá bom? Mas essa ação rescisória ela pode ser ajuizada ad eterno. Então, outra questão interessante é a gente entenda, compreenda que ela tem um prazo decadencial, certo? Decadencial de 2 anos. Né? Então, o artigo 975 estabelece, né, que este prazo flui a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Isso tem trazido uma inquietação na doutrina. Então, vamos esperar o posicionamento aí dos tribunais sobre essa questão. Por quê? Porque, veja, pela simples redação do dispositivo, a gente entende que, pode-se entender que eu tenho que esperar o trânsito em julgado da última decisão, tá? Para, a partir dali, começar a fluir o prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória. Mas o que pode acontecer? Lembre-se da teoria dos capítulos da sentença, que cada decisão dada na sentença faz um capítulo. E aí eu posso ter trânsitos em julgados parciais. Principalmente, aí o grande problema reside agora com as decisões interlocutórias parciais de mérito, certo? Ou seja, eu tenho decisões definitivas interlocutórias e na sentença. E aí qual é o problema? Imagine que eu tenho uma decisão interlocutória parcial de mérito e essa aí transita em julgado. Mas a outra decisão, o outro pedido foi dado na sentença. E aí, contra essa sentença foi recorrido, teve apelação, foi recorrido, teve recurso especial, recurso extraordinário. Quando foi julgado extraordinário, transitou em julgado. Aquele capítulo. E o outro capítulo da interlocutória parcial de mérito. Então, eu teria o prazo de 2 anos a partir do trânsito julgado do recurso especial extraordinário para ajuizar rescisória sobre tudo, ou teria 2 prazos distintos? Aí não há ainda um denominador comum em relação a esse prazo. Há quem defenda que mesmo o capítulo da interlocutória de mérito seria possível ajuizar a ação rescisória só quando transitasse em julgado o outro capítulo, teria que esperar a última decisão. Isso obviamente traria mais uma simplicidade, uma economia ao processo. Ou tem já vários doutrinadores entendendo que não, a interlocutória parcial de mérito, como o que se objetiva é obviamente que haja aquela decisão de imediato para que já se inicie todo o procedimento executivo em relação a ela, então quando ela transitar em julgado, abriria o prazo da rescisória contra ela. Então poderia ter 2, 3, 4 rescisórias no mesmo processo. Seria, né, não tanto econômico ao processo, mas que estaria mais em sintonia com a necessidade do legislador de ter essas decisões parciais de mérito. Resolve logo para executar logo. Né? Então vamos ver como vai se comportar a jurisprudência em relação a isso. Certo? Se os 2 anos seriam da última decisão, ou se os 2 anos seriam, na hipótese das interlocutórias do mérito, quando a interlocutória do mérito transitasse em julgado. Tá? O 975, parágrafo 1º, estabelece a prorrogação do prazo para o dia imediatamente subsequente, porque pode ser que a contagem finalize no dia não útil, e aí se prorroga
imediatamente para o dia útil subsequente, né? E aí algumas situações também que o legislador trouxe, que é o 972, parágrafo 2º, no que diz respeito à prova nova, tá certo? Que o prazo seria contado a partir da data da descoberta da prova nova, que aí seria ônus do autor da rescisória demonstrar isso, tá? E eu teria o prazo de 5 anos, né, contados aí sim da última decisão do processo, né, para o ajuizamento da rescisória. Se dentro de 5 anos não vier prova nova, então depois não seria possível, senão ficaria ad eterno, né, o processo. Não é esse o objetivo do legislador. O prazo é 2 anos, agora se em 5 anos não vier prova nova, e aí não há mais a viabilidade da ação rescisória. E o 975, parágrafo 3º, traz também uma situação diferenciada, que seria o prazo contado a partir da ciência da simulação ou colusão para o terceiro, né, prejudicado, ou o Ministério Público nos processos em que ele não interveio. Tá? Uma outra questão também interessante seria a rescisória fundada em ofensa à norma constitucional. Previsão dos artigos 525, parágrafo 15 e 535, parágrafo 8º, que traz a possibilidade do ajuizamento da ação rescisória a partir do momento do trânsito em julgado, não é do processo originário, mas do processo do STF que declarou aquela lei inconstitucional, certo? Aqui é uma situação distinta. Aí você tem um processo que transitou em julgado e tem um processo no STF, esse processo no STF transita em julgado, dizendo que a lei que se baseou lá, a decisão rescindenda, é inconstitucional, certo? Então a parte vai ter a possibilidade de, contados 2 anos do trânsito em julgado, até 2 anos, né, do trânsito em julgado da decisão do Supremo, ajuizar a ação rescisória daquele processo específico para desconstituir uma decisão transitada em julgado, baseado numa norma que o Supremo diz que é inconstitucional, certo? Então aí eu teria que fazer essa interpretação analógica para também o processo não se eternizar, ok? Então pronto, são essas as considerações sobre a ação rescisória, tá certo? E aí o assunto está concluído. Vamos em frente.